Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo depois de amanhã, quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Racing no estádio Newton Santos pela Recopa Sul-Americana. É decisão, segundo jogo, e o Fogão precisa reverter o placar, já que perdeu por 2-0 na Argentina. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre uma provável estreia com a camisa do Fogão em competição internacional, voltas importantes e o Glorioso poderá chegar mais forte para o segundo e decisivo jogo. A torcida vai comparecer, comento então sobre a força da galera alvinegra e mais. O Botafogo segue em busca de um novo treinador. Terei mais uma vez que falar sobre essa novela que esperamos todos que acabe logo. Pois é, galera, começo falando a respeito da decisão. Depois de amanhã, o Botafogo pode ter um time titular forte para enfrentar o Racing. E o Botafogo vai precisar atacar desde o primeiro segundo, com muito equilíbrio, muito cuidado, para não dar à equipe argentina a possibilidade do contra-ataque. Essa é uma das forças do time de Avejaneda. Então, o Botafogo precisará estar também muito concentrado. A dupla de zaga poderá ser formada por Jair e Alexander Barbosa, que estava suspenso contra o Vasco no Campeonato Carioca, mas pode jogar normalmente na Recopa Sul-Americana. Jair estreou pelo Fogão contra o Cruz Maltino pelo Campeonato Estadual. Interessante é que o zagueiro atua pelo lado direito da defesa, atua também pelo lado esquerdo da zaga. Primordialmente no Santos, o Jair jogou pelo lado direito. Já no Sul-Americano Sub-20, quando saiu campeão com a seleção brasileira como titular, na maior parte do tempo, Jair atuou pelo lado esquerdo e assim estreou pelo Fogão, pelo lado esquerdo, porque o Nilton jogou pelo lado direito da zaga, improvisado, já que ele é volante. Então poderíamos ter Jair e Alexander Barbosa formando a dupla de zaga do Fogão na próxima quinta-feira. Gregory jogou contra o Vasco pelo Campeonato Estadual, mas ficou de fora da primeira partida da Recopa Sul-Americana porque estava suspenso devido à expulsão da final da Libertadores. Sempre bom lembrar, o Botafogo teve o Gregory expulso aos 40 segundos do primeiro tempo e mesmo assim fez 3-1 no Atlético Mineiro, conseguindo o título da Libertadores. O Botafogo, que é o atual campeão da competição internacional e atual campeão brasileiro também. O Gregory, 8 dias depois, fez o gol no São Paulo, vitória por 2-1, título nacional. É o Fogão histórico. Pois bem, galera, então o Gregory volta, pode jogar a partida da Recopa Sul-Americana, e o Arthur, que teve um problema muscular também, moça bonita, está trabalhando para retornar na quinta-feira, segundo o Vene Casagrande, poderá atuar com a camisa gloriosa. E assim, o Botafogo poderá ir a campo com John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair e Alexander Barbosa na zaga, e na lateral esquerda o Alex Telles. O cuiabano não poderá atuar, porque foi expulso na partida da Argentina. No meio-campo, Gregory, Marlon Freitas e Savarino, Arthur pelo lado direito do ataque, Igor Jesus como centroavante e o Matheus Martins como ponta esquerda. John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Igor Jesus e Matheus Martins. Ainda não é a escalação oficial, até porque não sabemos por quanto tempo o Arthur poderá ficar em campo e se o Caçapa pretende começar com ponta direita ou se pretende deixar o Arthur no banco para utilizar como uma peça importante na segunda etapa. O Botafogo ainda não tem um banco tão forte assim, não teremos o cuiabano expulso e o Botafogo ainda precisa contratar mais jogadores, principalmente para a zona ofensiva. Santiago Rodrigues já treinou com a camisa do Fogão, já está no CT do Glorioso, trabalhando com a equipe, se preparando para as grandes competições da temporada, mas infelizmente não poderá atuar depois de amanhã contra o Racing. É um jogador de muita qualidade. O Botafogo deve ter no banco o Juan Cruz, se o Caçapa escalar a equipe que falei inicialmente, porque o Juan foi titular contra o Vasco da Gama. Temos também os garotos, Yarlen Lobato, o próprio Kaique, que fez 3 gols no campeonato estadual, e o Jefinho, que retornou contra o Vasco. Gostei da entrada do jogador que não atuava havia
muito tempo. Ao longo da semana, vamos falar mais sobre a partida. Tem a análise tática pré-jogo especialíssima. Vou comentar em live, em vídeos, mas o Botafogo tem condições. Pode, apesar de tudo que está acontecendo neste início de 2025, reverter e sair campeão do estádio Newton Santos, a nossa casa, que deverá estar lotada. Mais de 30 mil ingressos já foram comercializados. Eu sabia que a torcida gloriosa não iria decepcionar. Fabiano, a torcida não tem culpa de derrotas muito feias no início de 2025. É verdade, a torcida não tem culpa de nada, concordo plenamente. Mas essa galera pode fazer mais uma vez um ambiente propício para que o Botafogo vença e vença bem o Racing, seja campeão da Recopa Sul-Americana. A torcida do Botafogo pode fazer a diferença para o clube se dar bem, para o clube ganhar mais uma taça, levantar mais um troféu. Falei ontem na live, em 1993, após um ano complicadíssimo na história do Botafogo, que fez uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro de 92 e perdeu a final do jeito que perdeu, o Botafogo não tinha mais um time muito forte. Em 2025, teremos um time forte. Falei nome de jogadores qualificados aqui, tem o Wendel para chegar na segunda janela, o Glorioso deve continuar no mercado para reforçar a equipe ao longo da temporada, então teremos um time muito forte, completamente diferente do que víamos em 1993, após o problema na final do Brasileiro de 92, que terminou no meio do ano também. Mas em 93 o Botafogo tinha um time, infelizmente, tecnicamente, muito fragilizado. O Campeonato Brasileiro tinha 32 equipes. O Botafogo estava ali brigando na 31ª posição, mas com muita disposição, com a camisa, com o empenho daqueles jogadores que foram guerreiros, o Fogão foi passando de fase na Copa Conmebol. Tomou um 3-1 do Atlético Mineiro na semifinal da competição internacional e reverteu em casa, 3-0. Foi para a final com o nosso freguês, Peñarol. O Botafogo foi para o Uruguai, jogou no Centenário, empatou 1-1, não tem filmagem do jogo, pancadaria, segundo os jogadores, e o time com muita disposição voltou para o Maracanã, mal no Campeonato Brasileiro. O Carlos Alberto Torres, treinador, capita, treinador do Botafogo em 93, acabou o treino no dia anterior com 20 minutos, porque a equipe não acertava, e para ficar treinando errado, ele preferiu conversar com a galera, preparar o time, deixar o time animado para o dia seguinte, e a diretoria entendeu que deveria colocar à venda apenas 26 mil ingressos. Eu tinha 9 anos de idade, fui ao estádio com meu pai, com a minha mãe, com meu tio Roberto, com o tio Aurélio, amigos de infância, e fomos para o jogo. E o Botafogo viu o Maracanã lotado, porque a torcida chegou junto. E quando o policiamento percebeu, a organização percebeu que não teria como segurar a galera alvinegra, abriu os portões do Maracanã. Nós tivemos uma decisão de campeonato internacional no Maracanã com portões abertos, porque a torcida do Botafogo invadiu 70, 80 mil, sabe-se lá. Carlos Alberto Torres, posteriormente, falou, a torcida do Botafogo, quando o clube precisa, chega junto, não é torcidinha. Tem registrado em algum programa do Sport TV do ano de 1999, 2000 ou 2001. Não lembro se Cores da Paixão ou Clubes do Coração. Mas tem essa fala do Carlos Alberto Torres. Porque ele viu na final da Conmebol o que a torcida fez. Então a torcida do Botafogo não decepcionaria e vai fazer bonito quinta-feira de novo, apoiar o time, empurrar. Agora, infelizmente, o início da temporada não aconteceu da maneira que esperávamos e o primeiro jogo foi ruim. 2-0 para o Racing. Se o Botafogo não reverter, a culpa não é da torcida, só que tem como reverter. E com o Botafogo revertendo, saindo campeão da nossa casa, pode ter certeza que a torcida gloriosa faz parte do processo. Não tem jeito, não tem conversa. Vamos, galera, falar a respeito do cargo de treinador no Botafogo. Ontem falei mais uma vez aqui, eu venho trazendo algumas informações ou acrescentando algumas informações ao longo do tempo com relação ao cargo de treinador no Botafogo. Acontece que ontem algumas dessas informações foram lá para o Fogão Net, um abraço para a galera do Fogão Net, então isso foi parar também no Twitter. Algumas pessoas não compreenderam o fato do Botafogo, mesmo estando pessimista, enviar uma proposta
para o Roberto Mancini. Como assim? Se não está otimista, como vai enviar proposta para o treinador? Isso é perder tempo. Futebol, gente, no futebol isso é absolutamente natural. Uma parte conversa com a outra, quero X, posso te pagar X menos isso. X menos isso eu não aceito. Tá bom, vou conversar com o staff do clube, você conversa com o seu staff, vou enviar uma proposta a partir dessa conversa. Mas saio da situação pessimista. Formaliza a proposta, até por respeito à negociação, a outra pessoa, uma negociação que pode demorar também tempo, e de repente você mexe com a cabeça da outra pessoa, mexe com o outro lado, essa pessoa escuta outros envolvidos, pode ser bom por isso, isso, isso. No futebol acontece toda hora. E aí as coisas mudam. Como pode simplesmente enviar a proposta? Não, é aquilo mesmo que nós conversamos, não quero, obrigado, tchau, até a próxima. E acontece. Então, clubes enviam a todo momento propostas, estando pessimistas, estando otimistas. O Botafogo esteve, durante algum tempo, bem pessimista com relação ao Santiago Rodrigues, que agora já treina no Espaço Lonier, no CT do Glorioso. O Fogão esteve, durante algum tempo, otimista pela chegada do Bitelo, que não está aqui e não sabemos se vem numa segunda janela ou se algum dia vai vestir a nossa camisa. Beleza, galera? Então, o Botafogo preparava a proposta para o Roberto Mancini. Sinceramente, não sei se a proposta já foi enviada, mas é muito difícil que ele aceite, e por isso o Botafogo estava pessimista. Mesmo assim, outras conversas ocorrem. O Botafogo não parou tudo para conversar ou formalizar a proposta para o Roberto Mancini. Outras conversas acontecem e eu estou um pouco preocupado, não fique preocupado, mas eu estou um pouco preocupado, porque o Botafogo caminhou bem em alguns momentos, com alguns nomes. Lá atrás, vocês viram, saiu na mídia convencional, na mídia independente. Depois, o Botafogo travou, ou alguns travaram negociações. Teve a situação com o Vasco Matos, travou também, não aconteceu. O Botafogo voltou a falar com o Mancini, esteve agora pessimista, mas acaba abrindo o leque o clube e tem que ter convicção para contratar um treinador para tocar um trabalho com muita responsabilidade, um trabalho muito importante. E o Botafogo agora não pode perder mais tempo, porque por mais que a torcida esteja fazendo pressão por conta de um início de ano ruim, o Botafogo ainda teria como se segurar. Não tem campeonato brasileiro, Super Mundial, Libertadores e Copa do Brasil para o Botafogo em janeiro, fevereiro. Mas ao fim de março começa o Brasileirão. Então agora o treinador tem que chegar logo para trabalhar durante um mês inteiro com essa equipe. Conhecer o elenco, tem a parte tática, física, psicológica, técnica. O Botafogo precisa trabalhar isso muito bem com a nova comissão. Ao passo que também, como caminhou e depois regrediu algumas casas, o Botafogo pode fechar com algum nome por pressa. E isso me deixa com um certo receio. Mas é algo meu. Eu espero que o Botafogo encontre o melhor nome e contrate. Beleza, galera? Estamos muito, muito juntos. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. 2025, ano de vitórias para nós e para o Fogão. Façamos sempre o nosso melhor. Todo mundo deixando o like, isso é fundamental para o nosso crescimento. Todo mundo ativando o sininho, ninguém pode perder conteúdo por aqui. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!